É uma outra situação, bastante politizante do Papa, né, foi exatamente ele ter um posicionamento político. O Papa Francisco tinha um posicionamento muito em pró-Palestina, pró-Gaza, né, não só porque lá tem é o epicentro da a Palestina, né, é o epicentro da cristandade, né, onde vem o Jesus Cristo e tudo mais, mas também porque lá ele tem muitas alianças com os católicos lá, eles têm lugares sagrados, eles têm os seus arcebispos, seus bispos, seus padres, seus fiéis, tem todo mundo lá, né. Então ele teve uma voz bastante ativa, enquanto outros papas faziam uma média, não meio que aceitavam o que Israel estava fazendo, de alguma forma passavam um pouco de pano. No caso dele não foi bem assim, ele enfrentou bastante críticas na época, inclusive, eh, né, principalmente da extrema direita, né, porque a extrema direita nunca gostou que ele tivesse essa voz, e principalmente esses mais ah, pessoas mais pró-Israel e tudo mais, que não se importam com Gaza, e o Papa não, ele se importava com Gaza sim, ele teve uma voz muito ativa, ele fazia live com sacerdotes. Vamos ver aqui um pouquinho o que diz aqui no Al Jazeera sobre o Papa e sobre em relação a Gaza, que foi um tremendo problema agora no governo Trump, porque esse foi um embate, né, sobre a situação. Arguably the most supportive. Papa solidário nos tempos modernos no rescaldo. Outubro de 2023, um pouco mais de um mês adentro. A guerra em Gaza, ele disse que o que Israel estava fazendo era terrorismo. A crise humanitária lá poderia ser considerada um genocídio. Esta manhã recebi 2 delegações, uma delas de israelenses, que têm parentes mantidos reféns na faixa de Gaza, e outro de palestinos que têm familiares presos em Israel. Sofrem tanto e ouvi como ambos os lados sofrem guerras. Faça isso, mas nós fomos além. Guerras, isto não é guerra, isto é terrorismo para uma instituição. Séculos usaram decretos papais para legitimar. Interessante isso que ele está se posicionando, de chamar sobre terrorismo, sobre o que os ataques a Gaza, né, são considerados pelo Papa, foram considerados terrorismo, porque realmente não tinham alvos militares nem alvos terroristas, digamos, eram alvos civis, e são alvos civis, principalmente mulheres e crianças, né, a gente sabe o terror que foi lá. E está sendo até hoje lá, e o Papa morreu sem ter visto essa situação mudar, o que é bastante, bastante triste. E a gente só espera que tenha justiça, né? Algum momento vai ter que haver justiça, né? A gente espera que seja aqui na Terra ou divina, porque realmente, não só por ele ter tomado essa posição que foi extremamente importante, por ele ser um pontífice, ser um representante da Igreja Católica, que um dia foi bem mais hegemônica que hoje no mundo, mas ela sempre teve muita força, né? E meio que sempre passou um paninho, né, para o Estado de Israel, no sentido assim, Israel, vamos ser amigos, porque assim a gente pode também frequentar os mesmos lugares sagrados, né, ter toda essa confiança entre a relação de Vaticano e Israel, mas o Papa enfrentou essa política e não fez a boa vizinhança, não, ele falou a verdade. Isso aí chocou bastante, porque a gente sabe, né, gente, vamos parar de acreditar que Israel é cristão, Israel é um Estado que se diz judeu, né, então, eles não têm apreço a cristãos, eles tratam bastante mal. A gente viu agora na Páscoa como eles tratam palestinos cristãos, ou os cristãos estrangeiros também, que não só, né, vamos falar assim, não só cristãos locais, mas cristãos também que fazem peregrinação lá, enfim, que estão usando sua roupa religiosa, que eles, né, eles maltratam seus turistas também. Então, isso aí é uma coisa que vem muito da pressão de expurgar, que o plano da Grande Israel é isso, expurgar todas as religiões e ter, teoricamente, só a religião judaica no Estado, né? Fazer um Estado só judeu e que todo mundo seja da mesma religião, da mesma fé. Que o sonho deles é acabar com o Islã, cristãos, ortodoxos, todos. Então é isso. Então o Papa sempre manteve uma voz muito firme e muito importante. Israel-Palestine conflict, Pope Francis's comments were a radical departure from the church's legacy. Legado e sua postura habitual, mas consistente com seu papado reformista e comprometimento com NER. Ontem as crianças foram bombardeadas.
Isso é crueldade. Não é guerra. O Papa Francisco não se deteve apenas em palavras. Contatou diretamente aqueles que sofrem em Gaza com videochamadas frequentes. Todas as noites, desde o início da campanha de bombardeio de Israel, ele, chamada a Igreja da Sagrada Família em Gaza, que abrigou centenas dos cristãos e muçulmanos, o breve. As chamadas foram um gesto pequeno, mas poderoso, disse o Vaticano, oferecendo conexão e esperança em meio ao isolamento. Ontem eu liguei como faço todos os dias. Na paróquia em Gaza me disseram, hoje comemos lentilhas com frango. Importante porque nesses dias eles não estavam acostumados. Ele apenas fizeram alguns legumes. Estávamos felizes, mas vamos orar por Gaza pela paz. Nos seus últimos dias, mesmo em estado crítico, ele permaneceu em. Ao entrarmos em contato com a paróquia de Gaza, nos alegramos ao ouvir isso. Essa voz sempre é reconfortante saber. Que apesar de seu estado delicado de saúde, ele continua. Pense e ore por todos pela paz. Em Gaza e nos agradecendo ao mesmo tempo. Para as nossas constantes orações, concede-nos grandes bênçãos. Alegria mesmo no meio de tantas testes e meses antes de sua passagem do Papa. Francis nomeou o primeiro novo cardeal de origem palestina. Colégio dos Cardeais, quando os mais importantes do mundo. Líderes poderosos falharam em agir, muitos ofereceram. Apoio inquestionável a Israel é o manter-se em silêncio. Diante de massacre após massacre, as pessoas em Gaza. Lembre-se do Papa Francisco por sua visão. Sofrendo claramente e falando sobre isso. Claramente uma rara voz moral se destacando. Cálculo político. Zain Basravi Erben. Para mais informações sobre isso, estamos agora conectados. Pelo Javier Abuid, que é analista político e um ex-conselheiro da OLP, ele se junta a nós vindo de Ramallah. Obrigado mais uma vez. Sendo conosco aqui em El Azera, primeiro de tudo, você poderia nos dar uma ideia de como região, especialmente por ser um aliado tão forte do povo palestino. Obrigado. Amanhã é um dia muito triste para os palestinos em geral. Ele era alguém que não apenas com a Palestina, mas também tentou o seu melhor para criar pontes e construir laços com o mundo árabe. E mundo muçulmano, não me recordo de nenhum outro papa. Quem visitou países árabes, tanto quanto ele durante seu mandato, vários gestos que ele fez, não apenas a partir da perspectiva religiosa, em que lembre-se que ele é quem canonizou os dois últimos palestinos. Ele é o Papa que reconheceu o Estado da Palestina. Ele é alguém que tentou fazer uso do poder moral da Santa Sé para avançar uma agenda política onde, sob suas próprias palavras, não havia possibilidade de ter paz sem justiça. Ele sempre dizia, por uma paz justa e pelo Estado de Palestina, como eu acabei de dizer, reconhecida, como você estava falando, nós estávamos assistindo fotos dele. 2014, uma visita a Belém e a posição. Ele levou ao lado do muro de separação. Eu entendo você estava ali no momento e viu aquilo se desenrolar. O muro que eles estão mencionando é aquele muro, né, que Israel fez, o grande muro do apartheid, que a gente chama, que ele rezou sobre esse muro e tudo. Gente, tem que lembrar, né, que Jesus era palestino, então ele é o único papa que levou isso a muito sério. E, assim, tanto pela seu posicionamento bastante, assim, nobre com relação a isso, mas também bastante verdadeiro, né? Ele não se deixou com que a instituição da Igreja Católica deixasse com que ele não tivesse a sua própria opinião, né? Isso é muito importante nessa nova levada de papas, né? Tem muitas teorias que dizem que não vão haver mais um progressismo, porque talvez não hajam mais papas. Depois a gente pode conversar sobre esse assunto, mas com relação ao que ele fez, foi de grande valia, né? E realmente a gente só espera que os próximos papas sejam assim, né? Porque a gente sabe que é um movimento muito pouco elástico, né? Um pontífice da Igreja Católica, ele não consegue
sair muito do padrão da Igreja Católica por dogmas, por tradição, por várias coisas. Mas nas suas opiniões políticas, ele foi um papa bastante inovador, né? E por isso ele conseguiu bastante, né? Até pessoas simpatizando com ele, inclusive os grupos terroristas dizendo que, né? E grupos políticos contrários no mundo todos lamentando a morte do Papa, porque ele era um cara conciliador, né? Ele conseguia conversar com um prisioneiro, abençoar um prisioneiro ou abençoar um rico. Ele não tinha muita diferença de escolha, vou escolher essa elite, vou escolher aquela elite e tal, vou ficar de bem com eles porque vai me trazer um benefício para a igreja. Não, eu acho que ele deve ter comprado algumas brigas internas, eu acho que talvez isso abateu a saúde dele, apesar que ele já estava velhinho, mas eu acho que isso também faz com que as preocupações em torno dele, com essa excessiva empatia, né, genuína, fez com que ele cativasse o povo que mais teve problemas com eles, né, que eram o povo islâmico, no caso, né, então eles conseguiram ele conseguiu, né? A igreja não, mas ele conseguiu fazer com que não tivesse tanta ojeriza contra a igreja católica, né? Porque ele tinha, né, um grande olhar para o todo, né? Isso foi muito importante. Vamos continuar aqui vendo sobre ele, porque isso é uma coisa que fica marcada na igreja, né? E vai ficar marcada para sempre na história do mundo. Isso é bem importante da gente pensar. Quem será o próximo Papa? Será que vai conseguir, né, ser a mesma coisa que ele foi? Não sei. Que deve. Foram incrivelmente poderosos. Você poderia nos dar uma ideia do que foi isso? Impactar o grande impacto que teve na época Tom Thurs, eu acho que foi extremamente poderoso. Porque mesmo que o Tribunal Internacional de Hague, a justiça havia se referido ao muro em 2004. Ilegal e que tinha que ser destruído. É totalmente legal esse muro. Esse muro que Israel fez entre Tem uma foto lá, eu sei disso. Jerusalém. Mesmo que ele estivesse lá para orar lá. Foi uma mensagem política muito clara que o Santo Padre estava entregando eu mesmo. Eu estava lá como acabado de dizer e eu troquei algumas palavras em espanhol com o Papa Francisco e o Papa Francis foi muito claro para mim. Para mim isso foi o auge. História quando ele me disse, meu querido filho, eu sei. Está tudo bem o que está acontecendo aqui. Não esqueça que o Santo Mar não. Instituição pró-Palestina. Diferentes posições dentro da Santa Sé e até, embora seja verdade que inicialmente sejamos falando há 100 anos, 80 anos. Há muito tempo, a Santa Sé se opôs ao projeto sionista na Palestina, se opondo ao Baal por decoração. Terminou com Matt, eu acho uma pessoa mais neutra. É exatamente isso, né? Ele teve uma posição pró-Palestina total. Foi o primeiro Papa que ficou pró-Palestina completamente. Inclusive, ele não só ficou pró-Palestina por causa dessa visão que ele tem, mas é porque ele sabe, né, que os únicos cristãos lá, e que todo mundo fala, Israel é cristã, mas eles matam cristãos, né? Quando você tem essa fala falando assim, viva Israel porque Israel é cristão e tudo mais, eu digo o evangélico, aquele, né, mais bolsonarista, que fica pensando nessa maneira assim, eles não sabem que os judeus não são cristãos, né? Quem são cristãos são os árabes que estão lá, que são os palestinos, né? Como eles. Então, assim, entende? É complicado, né? Eles são as vítimas lá, entende? Então você quer a morte deles, eles botam, viva Israel nos comentários e não sei o quê, mas eles não sabem que eles são as vítimas e eles são cristãos e que Israel não é cristão, não é um Estado cristão, é um Estado sionista. Então ele foi o primeiro Papa anti-sionista da história, né? E ele podia fazer esse lugar, ele podia estar nesse lugar porque ele era uma pessoa muito importante no mundo, né? Porque Israel não pôde calar ele, né? Graças a Deus. E alguns papas, por exemplo, o Papa João Paulo II, quando ele nomeou o primeiro patriarca palestino para Jerusalém durante o início do primeiro. Intif patriarca Michel Sabah, que deu muito sinal de forte impacto, assim como o Papa Francisco tentou fazer. E sim, é verdade que ele também nomeou o latino. O patriarca de Jerusalém, Pierre, participa de Sabala, que não é palestino, ele é italiano. Mas quem é alguém que tem sido aqui há muitos anos e que compreende muito bem as realidades, está no chão. Isso também foi, eu acho, um gesto para isso. Região toda bem. Teremos que deixar lá, Javier.
mas muito obrigado por nos guiar. Tudo isso já viera bueide para nós em Ramallah. Obrigado, Tom. Certifique-se de se inscrever em nosso canal para Isso receber as aí. últimas notícias. Alazar. O canal da Al Jazeera que fez esse pequeno corte, né, sobre o Papa, mas é isso, né, gente? Ele era uma pessoa importante, é uma pessoa importante ainda, né? De tão boa pessoa, é capaz de virar até santo, né? Porque sabem como que a Igreja Católica faz, né? Também. E é isso, né, gente? É uma pena, é uma tristeza, e que a última pessoa de um estado seja o Jay Vance, né? Que ele visitou, então. É triste saber que horas depois ele faleceu. Ele até teve aquela doença umas semanas atrás, né? Uma pneumonia bem forte e tal. E é isso, né? Nos deixou e deixou esse legado. Eu espero que o próximo Papa, né, faça alguma coisa útil, né? Não só use o seu trono para sentar e ficar calado. Eu acho que deve ser feito justiça para o mundo. Não estou dizendo que eu defendo a Igreja Católica, nem desrespeito quem é católico, né? Eu não sou católica, mas assim, eu respeito quem é cristão, quem é católico, mas eu vejo de um olhar muito de fora, assim. Eu acho que se você é um Estado e você é um pontífice, é uma santidade mundial que tem um poder, além de um Estado, um poder espiritual e tudo, isso é muito importante tomar alguma ação, né? Não só o Papa não pôde fazer muita coisa porque ele só podia falar, né? Ele tentou fazer algumas coisas, mas não é possível. E isso que teria que ser feito no próximo papado, mas eu acho difícil porque os papas, eles não têm poder de ação, mesmo eles sendo um estado, eles não podem, por exemplo, embargar um outro estado ou fazer guerra contra o estado, entende? Então eles são um estado dentro do estado, né? Dentro da Itália, então é complicado, enfim, né? E eles têm que proteger a Palestina, né? Nem que seja pelos lugares sagrados, né? Então eles vão fazer essa reclamação com Israel, com certeza, né, para que eles parem com isso de maltratar as pessoas e de matar as pessoas, as crianças, mas mesmo assim, é pouca coisa que eles podem fazer, né? Eles não têm esse poder bélico que Israel tem, eles não têm poder que teve antigamente, né, que os católicos tinham. Então, hoje, o que eles podem falar é só poder diplomático mesmo, e como a gente viu, os outros papas passaram um pano e a gente não tem muita esperança, né? Enfim, é isso, é triste, mas é isso, né, gente? Pois é, ficamos por aqui. Tchau, eu fui.